Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. A semana passada foi marcada pela valorização do real, impulsionada pelo enfraquecimento do dólar. A moeda americana encerrou a primeira semana de março com uma queda de 2,13%, mas na sexta-feira o câmbio teve o seu segundo pregão em desvalorização, deixando o real nos R$ 5,79. A divulgação do PIB do quarto TRI de 2024 registrou um crescimento de apenas 0,2%, abaixo da expectativa de 0,4%. O consumo das famílias caiu 1%, refletindo esgotamento dos estímulos fiscais e os impactos da aceleração da inflação. Esse sinal de retração da economia provocou um recuo nos juros futuros, o que corroborou para a perda de força do real. A preocupação é que esse cenário de atividade mais fraca diminui a atratividade por investimentos e sugere menos espaço para altas dos juros. De qualquer forma, as expectativas para a próxima reunião do Copom permanecem com a elevação da Selic em 1 ponto percentual para 14,25. Até porque só quem poderá amenizar ou talvez mudar a trajetória das expectativas desancoradas será a divulgação dos indicadores de inflação desta semana. Teremos a medição do IGPDI de fevereiro, projetamos uma alta de 1,20%. Mas o grande protagonista será a divulgação do IPCA, com expectativa de 1,27% de alta. Mesmo com o anúncio do governo de zeragem de imposto de importação de 10 produtos que compõem IPCA, acreditamos que os impactos para frente no índice de inflação podem ser irrisórios. Mesmo tendo carnes, café e açúcar fazendo parte das medidas, o Brasil é o maior exportador desses itens, o que leva o impacto a ser pequeno. Mantemos a nossa projeção final para a inflação deste ano em 5,6%. Ademais, nessa mesma agenda serão publicados os dados de fiscal do setor público, com previsão de superávit de 104,5 bilhões de reais e a medição de janeiro da PMS e PMC. Agora, outro fator que também impactou as moedas emergentes e, consequentemente, a divisa brasileira foram os dados de importação na China, que apresentaram uma queda maior do que era esperada, aumentando assim a aversão a risco nos mercados globais. No entanto, o governo chinês manteve a meta de crescimento em 5% para 2025 e ampliou o déficit orçamentário, o que inclui medidas para estimular a economia. Após o setor de commodities encerrar a semana com perdas significativas, com destaque para o petróleo, que recuou após a OPEP+ anunciar um aumento nas cotas de produção a partir de abril, a Bolsa Brasileira fechou em alta expressiva na semana. Com apenas 2 sessões e meia, o Ibovespa avançou 1,82%, terminando nos 125 mil pontos. Na sexta-feira, a alta foi de 1,36%, com destaque para as blue chips, pesos pesados do índice, indo na contramão das bolsas americanas, que enfrentaram mais quedas acompanhadas pelo enfraquecimento do dólar frente às principais moedas. Nos Estados Unidos, os dados econômicos mostraram um crescimento moderado da indústria e nos serviços em fevereiro, conforme os índices de gerentes de compras, os PMIs, do ISM. No entanto, as empresas enfrentam pressão de custos e o mercado de trabalho se mostra estável sem sinais de aquecimento. A incerteza provocada pela política comercial do governo Trump continua a impactar negativamente esse ambiente econômico. O presidente anunciou uma tarifa de 25% sobre importações do México e Canadá, mas adiou a implementação, o que gera dúvidas nas decisões de investimentos das empresas. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reconheceu a crescente incerteza econômica, mas afirmou que não há pressa para ajustar a política monetária. Mas Powell afirmou que a economia americana está em um bom lugar e reiterou que a política de juros do Fed está bem posicionada para lidar com as incertezas geradas pelas políticas de Trump. O mercado continua a prever uma redução de 0,75 pontos percentuais na taxa de juros ao longo desse ano, com estabilidade esperada para março. Até porque o payroll, dado de emprego queridinho do mercado, veio mais fraco do que a mediana esperava e com uma ligeira elevação na taxa de desemprego, com a criação de 151 mil novas vagas contra a projeção de 161 mil.
O salário médio por hora aumentou 0,28%, marginalmente abaixo das expectativas de 0,3% dos analistas. Os dados do payroll confirmaram o ciclo de desaceleração gradual da economia americana. Já na Europa, um acordo para aumentar em 1 trilhão os gastos de defesa elevaram os juros dos títulos soberanos na zona do euro. Para esta semana, os dados de inflação e mercado de trabalho serão destaque nos Estados Unidos, com projeção indicando uma leve alta no CPI. E a pesquisa JOLTS mostrando estabilidade nas vagas abertas, os riscos permanecem inclinados para o lado negativo da atividade americana, uma vez que os trabalhadores passaram a perceber menor oportunidade, o que obviamente nos leva a acompanhar com mais atenção os dados de confiança. E no dia 14 será divulgada a primeira prévia do Índice de Sentimento do Consumidor de março e esperamos novamente um recuo. Semana de indicadores importantes e que podem mudar muita projeção por aí. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios!